Olá, pessoal! Ontem tivemos um julgamento emblemático no STJ. E esse julgamento, certamente, ele impacta na vida de milhões de usuários dos planos de saúde. Muita gente revoltada, muita gente sentindo insegurança jurídica e muitas dúvidas estão pairando sobre o tema. Nós vamos, nesse vídeo, tentar abordar brevemente algumas das dúvidas e o que repercute este julgamento na vida de milhões de usuários. O STJ, ele julgou, por uma maioria de 6 votos a 3, que o rol da ANS ele é taxativo e não exemplificativo. E o que isso quer dizer na prática? Em primeiro lugar, a gente deve entender o que é o rol da ANS. Esse rol da ANS nada mais seria do que uma lista que é homologada pela Agência Nacional de Saúde, que prevê todos os procedimentos, medicamentos e coberturas obrigatórias pelos planos de saúde. Porém, há diversas situações, como por exemplo, em métodos alternativos de tratamento, ou terapias avançadas, ou cirurgias robóticas, por exemplo, tratamentos oncológicos, que não estão incluídos no rol, uma vez que os medicamentos cada vez têm avançado mais com a tecnologia moderna da medicina. Quando um medicamento dessa natureza é receitado pelo médico e ele não está incluso no rol, geralmente as seguradoras têm negado a cobertura e os pacientes têm entrado com processos judiciais. Na maioria desses casos, as decisões têm sido favoráveis aos segurados. E o que muda a partir de agora com o julgamento do STJ? No julgamento ficou delimitado que esse rol é taxativo. No próprio julgamento do STJ foram previstas uma série de exceções. E eu queria rapidamente compartilhar com vocês, lendo o texto, e comentar quais são essas exceções. Porque há sim luz no fim do túnel para os usuários dos planos de saúde. No julgamento ficou delimitado que a operadora de plano de saúde não será obrigada a cobrir o tratamento não previsto no rol da ANS se houver medicamento que seja eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol. Fazendo um parênteses aqui, num primeiro momento, há muitos procedimentos que são eficazes, efetivos e seguros e que são mais eficazes do que aqueles que estão incorporados ao rol. E quem delimita qual é o melhor tratamento para o plano de saúde é o médico, e não a seguradora ou o STJ, ou qualquer outra entidade, como por exemplo o Natjus, ou outras entidades oficiais que os juízes têm recorrido. O médico é responsável pelo tratamento do paciente. Inclusive, essa tese ela já virou súmula, por exemplo, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Continuando a leitura do julgamento do STJ, assim julgaram os juízes: não havendo tratamento substituto ou esgotados os procedimentos previstos no rol, pode haver, a título excepcional, cobertura do tratamento desde que 1. A inclusão do medicamento solicitado não tenha sido expressamente indeferida pela ANS. Na grande maioria dos casos em que é indicado um tratamento off-label ou uma terapia alternativa, não há indeferimento pela ANS, então não vejo como preocupação esta cláusula para os usuários de plano de saúde. 2. Deve haver comprovação da eficácia do tratamento com evidências científicas. Nenhum médico é louco de indicar um tratamento para um paciente que não tem evidência científica, mesmo porque eles têm responsabilidade junto ao CRM e pelo próprio exercício da profissão. 3. Deve haver recomendações de órgãos científicos nacionais e internacionais para a adoção do tratamento. A grande maioria dos tratamentos adotados pelos médicos, como tratamentos alternativos, off-label e outros avançados, certamente que já são avaliados por entidades
internacionais, como por exemplo, há muitos medicamentos já autorizados pelo FDA, que é a autoridade de saúde norte-americana, e outras europeias, e não estão ainda inclusos no rol da ANS. 4. Os magistrados poderão realizar consultas a entes ou pessoas com especialidade técnica para poder amparar as decisões. Aqui a cláusula fala que os magistrados, os juízes, ao julgar esse tipo de situação, se está incluso no rol, se não está incluso no rol, e se esse é o melhor tratamento para o paciente, eles podem consultar peritos de sua confiança. Ou, por exemplo, o NatJus, que foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça, justamente para amparar esse tipo de decisão. Mas aqui também cabe destacar que num processo desses, a parte tem o direito de nomear um assistente técnico, por exemplo, um médico especialista, para dar o seu parecer, baseado em evidências científicas. Aliás, a melhor prova num processo desses é o parecer do médico responsável pelo tratamento, em que ele deve fazer um laudo ou um relatório médico justificando por A mais B o tratamento que vai ser indicado. Uma das principais dúvidas que surgiram após o julgamento seria no caso de que um usuário de plano de saúde ele precisa de um tratamento fora da bula, ou um tratamento experimental, ou um tratamento avançado, e se ele teria que esgotar primeiro aqueles tratamentos ou aquelas hipóteses previstas no rol, e se ele não curar, se aí sim somente que ele faria jus a este tratamento. Como já falamos anteriormente, quem é responsável pelo tratamento do segurado não é o plano de saúde, muito menos o juiz e muito menos o STJ ou entidades especializadas. Quem é responsável pelo tratamento do segurado é o médico responsável. E se o médico responsável receitou esse tratamento, e se houver a justificativa de evidências científicas de que esse tratamento ele é mais eficaz para a vida daquela pessoa, no nosso entendimento, seria uma situação que mereceria a cobertura do plano de saúde, ainda que não incluída no rol da ANS, já que entraria dentro das ressalvas feitas no julgamento do recurso de ontem. Por fim, essa decisão ela impacta a vida de milhões de segurados, já que muitos planos passarão a oferecer coberturas adicionais para tratamentos fora do rol. E acreditamos também que essa questão poderá gerar embates jurídicos, já que será necessário a cada segurado, a cada usuário individualmente consultar o seu corretor de seguros, o seu advogado, para avaliar os prós e os contras de aceitar essa cobertura adicional ou não, e nas situações que ele se deparar com a negativa de cobertura pelos planos de saúde, consultar com profissionais especializados para que possa direcionar a sua situação da melhor maneira. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, estamos abertos para dúvidas e por favor compartilhe para que mais pessoas possam receber nosso conteúdo. Obrigado.